Sejam muito bem-vindos ao O Nome por Trás da Letra. Nós aqui do canal temos uma missão: ensinar a Bíblia como nenhum outro. Nós vamos fundo, de um jeito claro e que realmente impacta a sua vida. Se você está buscando entender as Escrituras de verdade, pode ter certeza, você chegou no lugar certo. Agora, pensa comigo. Você já imaginou que a história daquele que era talvez o homem mais odiado de Jericó guarda um segredo? Um segredo sobre uma transformação tão real, tão profunda que pode mudar a sua vida hoje mesmo? Então fica com a gente, porque no final deste estudo, eu te garanto, você vai descobrir algo sobre Zaqueu que muito provavelmente nunca te contaram. Olha só o nosso roteiro de hoje. Nós vamos passar por cada um desses pontos para desvendar todos os detalhes dessa passagem incrível que está lá em Lucas capítulo 19. Vamos começar pelo começo? Para a gente conseguir entender o tamanho da transformação de Zaqueu, a gente precisa primeiro entender quem era esse homem. E olha, a imagem que a Bíblia e a história pintam dele não é nada positiva. Zaqueu não era um cobrador de impostos qualquer, de jeito nenhum. A palavra que Lucas usa no grego, arquitelones, o identifica como o chefe dos publicanos. Pensa nele como se fosse o gerente-geral da Receita Federal de Roma numa cidade super rica e estratégica como Jericó. Ou seja, ele era um homem com um poder gigantesco e, claro, com uma riqueza absurda. E por que esse ódio todo em volta dele? Bom, primeiro, eles eram vistos como colaboradores do Império Romano, o opressor. Para piorar, o sistema era corrupto. Eles enriqueciam cobrando taxas muito, mas muito acima do valor oficial. Na prática, eram considerados traidores do próprio povo. Por isso, na sociedade da época, eram jogados na mesma vala dos piores pecadores, completamente isolados. E é nesse cenário de desprezo, de isolamento total, que acontece um dos encontros mais fantásticos de todo o Novo Testamento. Vamos agora para o momento crucial, ver como essa história começa a se desenrolar. Jesus está passando por Jericó, a caminho de Jerusalém, e a cidade está um verdadeiro caos. Todo mundo se espremendo para ver o mestre. Para Zaqueu, aquela multidão era literalmente um muro de gente, uma barreira física que o impedia de sequer chegar perto. E além da multidão, ele tinha uma barreira pessoal. A Bíblia faz questão de registrar esse detalhe. Ele era de baixa estatura. Então, era simplesmente impossível para ele, com essa limitação, conseguir ver qualquer coisa por cima daquele mar de gente. Mas aqui está o ponto de virada da história. Apesar de todos os obstáculos, o texto em Lucas diz que ele procurava ver quem era Jesus. Percebe, não era uma curiosidade boba. Era um desejo intenso, uma busca que o fez passar por cima da vergonha. Imagina um homem rico e poderoso, correndo na frente de todo mundo e subindo numa árvore como se fosse um menino, só para ter a chance de ver Jesus. E então, o que era impensável acontece. Jesus para bem debaixo daquela árvore, olha para cima e o chama, pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Imagina o choque de todo mundo. Jesus não só o notou, mas o chamou e se convidou para ir à casa dele. Para a multidão que o odiava, aquilo foi um escândalo. Mas para Zaqueu foi o início de uma vida nova. Mas a história não para aí não. O verdadeiro milagre, a prova da mudança, acontece lá dentro da casa de Zaqueu, com uma declaração pública que ecoa até os dias de hoje. Presta muita atenção na atitude dele. Ele se levanta e faz essa declaração na hora. Não é uma promessa para o futuro, não é uma negociação para tentar ser salvo. É a evidência imediata e espontânea de um coração que foi completamente transformado pela presença de Jesus. É o arrependimento em ação. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só essa comparação. A lei, lá em Levítico, exigia a restituição do que foi roubado com um acréscimo. O costume da época era doar cerca de 20% dos rendimentos. Zaqueu não só cumpre isso, ele vai muito além. Ele promete restituir 4 vezes mais e doar metade de tudo que ele tinha. Isso não é barganha, gente. Isso é um coração que transborda de generosidade. Para entendermos ainda melhor o que aconteceu com Zaqueu, o próprio Evangelho de Lucas nos dá um contraste perfeito com outra história que tinha acontecido um pouco antes. No capítulo anterior, em Lucas 18, Jesus encontra outro homem, também muito rico. Veja bem, os dois eram ricos, os dois tiveram um encontro cara a cara com Jesus, mas o resultado foi o oposto. O jovem rico se apegou ao seu dinheiro e foi embora triste. Zaqueu, por outro lado, encontrou uma alegria imensa em se desapegar da sua riqueza. A lição é poderosa. O problema não é ter riquezas,
mas ser possuído por elas. E diante de todo aquele murmúrio do povo e da transformação de Zaqueu, Jesus resume toda a sua missão em uma única e poderosa frase. Essa é a mensagem central do Evangelho, resumida nessa história. Jesus não veio para os que se acham justos, mas exatamente para aqueles que a sociedade considerava perdidos. A atitude de Jesus com Zaqueu não foi um acidente, foi a demonstração prática do propósito da sua vinda a este mundo. E não é por acaso que logo depois desse evento, Jesus conta a parábola dos talentos, continuando o mesmo tema. Deus valoriza muito mais um coração que se arrepende e reconhece sua necessidade do que a aparência de justiça daqueles que se orgulham de si mesmos. Nós acreditamos que toda história bíblica tem uma aplicação direta e prática para nós hoje. Então, o que podemos aprender com a história de Zaqueu? Primeiro, ninguém, absolutamente ninguém, está perdido demais para que Jesus o encontre. Segundo, o encontro de verdade com Jesus sempre vai produzir uma mudança visível, prática. Terceiro, arrependimento não é só um sentimento, ele se demonstra com ações. E por último, nossas posses, nosso dinheiro devem ser uma ferramenta para abençoar e nunca uma barreira entre nós e Deus. Uau, que estudo poderoso! Nós esperamos de coração que essa análise tenha sido uma bênção na sua vida. E se foi, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e também um comentário sobre o que mais chamou sua atenção. E agora a gente quer lançar um desafio para você. Na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição, certo? Então, compartilhe este estudo com no mínimo 7 pessoas ou grupos no seu WhatsApp, para que sua interação com a gente seja perfeita. Isso ajuda muito o YouTube a levar essa mensagem para mais gente. Ah, e tem algo muito importante que você pode fazer agora. Clique no botão iBreak para ajudar esse vídeo a ser visto por milhares de pessoas. E agora nós queremos sua atenção para um ato de generosidade. Para continuarmos produzindo estes estudos com essa profundidade, o Ministério O Nome por Trás da Letra precisa que pessoas usadas por Deus tenham uma atitude generosa. Queremos convidar 7 pessoas a semear uma oferta simbólica de apenas 99 centavos neste ministério. Sei que muitos podem não dar importância a um ato tão nobre, mas essa semente nos ajuda a continuar nossa missão. Seja uma dessas 7 pessoas que vão semear e colher as bênçãos de Deus. Sua ajuda é o grande patrocínio da nossa missão. Se Deus tocar no seu coração, a chave Pix é cienciadapazpix@gmail.com. Mas, por favor, só contribua se você puder. Não se sinta forçado. Nós queremos deixar bem claro que não estamos vendendo o que você aprendeu. Nossos estudos são gratuitos. Se Deus tocar no seu coração, sua contribuição será uma bênção. Lembre-se do que está escrito em 2 Coríntios 9:7. Deus ama quem dá com alegria. Desde já, nosso muito obrigado. Nós estaremos orando por cada nome que decidir contribuir. Para continuar aprendendo com a gente, assista ao próximo estudo do nosso canal. O link já está aparecendo aqui na tela. Que a paz esteja com todos vocês.